falar da loira do banheiro, aquela lenda que ronda os colégios de todo o Brasil, com seu chamado arrepiante. 3 descargas no banheiro, 3 palavrões sussurrados e a aparição de um espírito que ninguém sabe ao certo se é real ou fruto do medo coletivo. Talvez você tenha escutado, talvez não tenha tido coragem de testar, mas a verdade que poucos contam é que essa história não nasceu apenas de brincadeira de criança, de escola vazia ou de boatos ao vento. Existe uma origem sombria, um passado real enterrado nas sombras do interior de São Paulo, que faz até os mais céticos tremerem quando o assunto é a loira do banheiro. Era uma vez, em meados do século XIX, em uma fazenda no interior do estado, uma família rica e poderosa que controlava toda uma região. Essa família tinha uma filha, Maria Augusta, uma jovem loira de apenas 13 anos que vivia em um casarão enorme e frio. Naquele tempo, as meninas não escolhiam seu destino. O pai e a mãe já haviam decidido seu futuro. Um casamento arranjado com um homem velho, poderoso, conhecido por sua ambição e crueldade. Aos 14 anos, Maria Augusta foi obrigada a casar com esse homem de 35 anos, um advogado político que mais tarde se tornaria governador da província de São Paulo. Mas a jovem não queria aquele destino. Dentro daquele casarão silencioso, entre paredes pesadas e janelas que mal deixavam a luz entrar, Maria Augusta guardava um segredo. Ela odiava seu marido, odiava aquela vida de privações e solidão. Aos 18 anos, cansada, revoltada, ela vendeu suas joias, pegou um navio e fugiu para a França, deixando para trás aquela prisão que era sua casa. Ela passou anos em Paris, tentando reconstruir sua vida. Mas aos 21 anos, algo terrível aconteceu. Maria Augusta foi encontrada morta, sozinha em um quarto de hotel. Quando as notícias chegaram ao Brasil, seu corpo foi embalsamado para ser trazido de volta à sua terra natal. No longo e perigoso trajeto de navio, ladrões invadiram o porão, roubaram suas joias, seus documentos e até sua certidão de óbito. Maria Augusta chegou sem identidade, sem histórias oficiais para contar. Sua mãe, destroçada e atormentada pelo que aconteceu, não conseguiu lidar com a perda e o mistério que cercava a filha. Enquanto a capela onde Maria Augusta deveria ser enterrada era construída, seu corpo foi colocado em uma redoma de vidro no quarto que ela tanto amava, onde o piano ainda guardava suas melodias silenciosas. O tempo passou, mas naquela casa nada parecia descansar. Trabalhadores começaram a ouvir o som de piano, mesmo quando ninguém tocava, e barulhos estranhos vinham do banheiro. Era como se Maria Augusta estivesse ali, aprisionada entre a vida e a morte, entre o silêncio e o som, entre a razão e o medo. Quando o corpo finalmente foi enterrado, a mãe vendeu a casa para o governo, que transformou o casarão em um colégio. E foi lá que a lenda da loira do banheiro nasceu. Até hoje, os alunos relatam ouvir barulhos, ver sombras no espelho, sentir uma presença fria e inexplicável. Muitos tentam invocar a loira com 3 descargas e 3 palavrões, só para sentir aquele arrepio que nunca desaparece. Você teria coragem de fazer o mesmo? Ou será que a loira ainda espera, presa naquele reflexo, pronta para aparecer?
aparecer quando você menos espera. Se você já sentiu o arrepio na espinha só de ouvir o nome loira do banheiro, prepare-se, porque o verdadeiro terror está nos detalhes que poucos ousam contar. No colégio construído no antigo casarão da família de Maria, Augusta não foi só a história que ficou. Algo mais profundo e sombrio permaneceu ali. O piano do quarto da jovem que ninguém ousava tocar. O banheiro onde ninguém queria entrar. Logo nos primeiros dias de aula, os alunos começaram a notar coisas estranhas. Às vezes, no silêncio das manhãs, o som suave e melancólico de um piano preenchia os corredores vazios. Um som tão triste e ao mesmo tempo inquietante que parecia chamar por algo ou alguém. Os professores tentavam ignorar, culpando o vento, o velho prédio ou a imaginação dos adolescentes. Mas no banheiro da ala esquerda, perto da sala de música, algo perturbava a paz. Sombras pareciam se mover atrás dos espelhos e o som de descargas ecoava sem que ninguém estivesse ali. A regra era clara: ninguém deveria entrar no banheiro sozinho. E quando a lenda começou a tomar forma, a loira tornou-se sinônimo de medo. Para invocá-la, dizia-se que era preciso entrar no banheiro, acionar a descarga 3 vezes e em cada uma pronunciar um palavrão diferente. Diziam que se você fizesse isso, a loira apareceria no espelho ou na sua frente, sussurrando algo que só os mais corajosos ousavam ouvir. Vários estudantes tentaram. Alguns contaram que viram um vulto pálido e cabelos dourados se movendo lentamente atrás do vidro. Outros juraram ouvir risadas frias e arrepios que atravessavam o corpo. Um grupo chegou a afirmar que, ao se virar para sair, o espelho rachou sozinho, como se a própria loira tivesse golpeado o vidro para avisar: não ouse mais me chamar. Mas não eram só as crianças. Professores e funcionários também não estavam imunes. Certa vez, em uma reunião no colégio, o diretor pediu que parassem com as bobagens sobre a loira. Naquele instante, enquanto ele batia a mão na mesa para impor ordem, um lustre caiu violentamente bem onde estavam, como se uma força invisível tivesse interferido. O medo se espalhou e a reunião terminou em caos. A partir dali, ninguém mais duvidava da presença daquela alma inquieta. O banheiro, lugar que deveria ser apenas um espaço comum, tornou-se um portal para o desconhecido. E se a loira do banheiro não fosse apenas uma alma penada? E se ela fosse algo mais? Uma vingança? Um aviso? Algo que ainda perambula, esperando um novo visitante para chamar para o jogo macabro? Você se lembra do seu colégio? Aquele banheiro que ninguém queria usar? E se naquela porta, atrás daquele espelho, algo ainda estivesse esperando você? Você teria coragem de abrir essa porta e enfrentar o que está lá dentro? Maria Augusta está enterrada em Guaratinguetá, em um túmulo majestoso e guardado por uma capela que nunca terminou de ser construída no tempo certo. Dizem que a tumba é linda, sim, mas há relatos de que o silêncio da noite é quebrado por correntes que arranham o chão, passos que ecoam por entre as lápides e uma sensação sufocante que deixa até os mais corajosos imóveis. Mas o mistério maior não é só esse. Durante anos, investigadores, curiosos e até pesquisadores
arranjado terminou morta em Paris. Quem realmente roubou suas joias e documentos no porão do navio? E o que aconteceu durante a longa viagem que fez seu corpo chegar sem identidade ao Brasil? Ninguém sabe. A única certeza é que a alma de Maria Augusta parece ter se recusado a descansar. E o que vemos hoje nas escolas, nas casas antigas, nos banheiros vazios com espelhos quebrados, são apenas ecos dessa história que nunca termina. Há quem diga que a loira do banheiro não é só um espírito preso, mas uma maldição, um aviso para quem desafia os mistérios do passado. E por mais que a ciência tente explicar, por mais que a razão tente acalmar, os relatos continuam. Alunos que não entraram sozinhos naquele banheiro, professores que viram o piano tocar sozinho, espelhos que estouram sem causa aparente, sussurros que atravessam paredes e arrepiam até o mais valente. O que ninguém sabe é que em meio a esses relatos, algo ainda mais assustador se esconde. Um segredo que até hoje é guardado a 7 chaves e que, se revelado, pode mudar tudo o que pensamos sobre a loira do banheiro. Mas essa história talvez nunca venha à tona. E a loira? Ela continua lá, esperando por quem ousar chamá-la de novo. Você está ouvindo isso, não está? Então cuidado para não ouvir o som das 3 descargas, para não sentir o arrepio que vem do espelho, para não ser o próximo a encontrar a loira do banheiro. A lenda da loira do banheiro sobrevive porque ela vive nas sombras do nosso medo, nas histórias sussurradas nos corredores, no silêncio que antecede o pânico. Mas o que acontece quando ela aparece para você? Quando o som da descarga ressoa 3 vezes e as palavras que você disse ainda ecoam no ar. Alguns contam que a loira não aparece apenas para assustar. Ela quer algo. Não sabemos o que. Talvez uma resposta, um pedido de justiça, um grito por liberdade. Talvez ela queira companhia, ou vingança, ou simplesmente ser lembrada. Dizem que ela aparece de repente bem na sua frente, com olhos vazios e cabelos loiros esvoaçantes. Que sua voz é um sussurro gelado que arrepia a alma, e que seu olhar é tão profundo que você sente que está sendo puxado para um lugar onde o tempo não existe mais. E quando você pensa que tudo acabou, que ela desapareceu, é quando o verdadeiro terror começa. Porque dizem que quem a vê, quem ousa olhar no seu reflexo, carrega uma marca invisível, uma conexão que não pode ser quebrada, que pode durar para sempre. E se a loira do banheiro não for apenas um espírito preso ao passado, e se ela for parte de algo maior, um mistério que ainda está longe de ser desvendado, algo que atravessa gerações e lugares, esperando para se revelar no momento mais inesperado. Agora eu te pergunto, quando foi a última vez que você olhou no espelho do banheiro da sua escola ou da sua casa sozinho? Você sentiu aquele arrepio, aquela sensação de que não está realmente sozinho? Ou será que está mesmo, se um dia você ouvir o som de 3 descargas no banheiro e alguém sussurrar palavrões ao seu lado? Não responda, não se vire e corra, porque a loira do banheiro, ela pode estar olhando para você.